Eu vou mostrar aqui como criar um programa em Java que calcula a soma de 5 números. Primeiramente, nós vamos aqui em Arquivo, Novo Projeto. Vamos clicar em Próximo. Aqui no nome do projeto, eu vou escrever somar 5 números. Aqui na classe principal, eu vou escrever o nome principal e vou clicar em finalizar. Então é criada aqui a classe principal e dentro dessa classe principal o método main, que é aquele método que vai ser executado logo no início do programa. Então aqui dentro do método main é que eu vou colocar os códigos para chamar o meu formulário. Só que antes de chamar o formulário, eu vou criar esse formulário. Então aqui no título do projeto, somar 5 números, eu vou clicar com o botão direito e depois em novo. E aí eu vou clicar em Form JFrame. O nome desse formulário vai ser FRM Soma. Vou clicar em finalizar. Ele cria aqui o formulário que vai ser a janela do nosso programa. Aqui nos controles Swing, eu vou colocar então 5 caixas de texto, que é aqui esse campo de texto. Então vou clicar aqui e vou clicar aqui também no meu formulário. Então essas 5 caixas de texto vão servir para o usuário informar os 5 números a serem somados. Aí eu vou colocar agora um botão e vou colocar mais uma caixa de texto que vai servir para o resultado da soma. Agora aqui eu vou renomear essas caixas de texto e esse botão. Então eu vou clicar aqui sobre o título da caixa de texto e vou clicar novamente. Aí agora eu vou renomear para txt valor 1. A caixa de texto número 5 vai ser txt valor 5. O botão vai ser btn somar. E a sexta caixa de texto vai ser txt valor 6. Agora eu quero que o texto que apareça aqui no botão seja somar. Então eu vou clicar com o botão direito e depois em editar texto. E aí eu vou escrever somar. E as caixas de texto, eu quero que elas apareçam vazias quando o formulário for iniciado. Então eu vou clicar aqui com o botão direito no formulário, vou clicar em eventos, Window e Window Opened. Aqui nesse evento Window Opened do formulário, eu vou colocar o código para deixar as caixas de texto em branco. Então eu coloco o nome da caixa de texto, ponto, set text e entre parênteses aspas aspas. Esse aspas aspas aqui quer dizer em branco. Então o texto da caixa de texto vai ficar em branco. Então vamos tentar executar aqui para ver o que acontece. Ele já inicia aí o formulário com as caixas de texto em branco, o botão somar ainda não tem nenhuma funcionalidade nele. E agora então nós vamos colocar o código aqui no botão somar para efetuar a soma dos 5 números que o usuário digitar aqui nas 5 caixas de texto e aparecer aqui o resultado da soma nessa caixa de texto aqui embaixo. Vamos fechar o formulário, vamos voltar aqui em projeto e aqui no botão somar vamos clicar com o botão direito, eventos, action performed. Então esse evento action performed é aquele evento em que eu devo colocar o que eu quero que aconteça quando o usuário clicar naquele botão. Eu quero que seja efetuada a soma dos valores que estão nas caixas de texto. Então primeiramente eu vou ter que pegar esses valores. Então eu vou criar aqui uma variável chamada soma
pode ser do tipo int ou do tipo float. Vai ser do tipo float se eu quiser números com casas decimais, e tipo int se eu quiser apenas números inteiros. Vou colocar aqui do tipo float, que aceita tanto números inteiros como números com casas decimais. Vou chamar a variável de soma, ponto e vírgula. Então já criei a variável soma. Agora eu vou dizer que a variável soma vai ser igual ao txt valor1 ponto getText. E aí eu vou pegar todos os valores das caixas de texto, txt valor 1, 2, 3, 4 e 5. Só que vai ter um problema aqui de conversão. Por quê? Porque soma é do tipo float, ou seja, é um número, e a propriedade getText vai me retornar um texto. Então eu estou pegando o texto que está na caixa de texto. O que eu vou precisar fazer é converter esse texto em número. E aí então eu vou precisar criar uma outra variável que vai receber esse valor convertido. Então vou criar aqui do tipo float a variável valor 1. Essa variável valor 1 vai receber o que? Vai receber o texto da caixa de texto 1, só que ela vai receber esse texto convertido para número. Eu vou pegar esse valor aqui, que é um texto, e vou convertê-lo para float. Então eu vou usar aqui float.parseFloat e vou informar aqui o texto que eu quero converter, que é o texto que está dentro da txt valor 1. Então agora aqui na soma eu vou somar o valor 1 com o valor 2, valor 3, valor 4 e valor 5. Então esse mesmo processo aqui que eu fiz criando a variável valor 1, eu vou criar as outras variáveis valor 2 a 5, e o processo de conversão que eu fiz aqui para a variável valor 1, eu vou também fazer para as variáveis valor 2 a 5. Então ficou dessa forma. Criei aqui a variável float, soma, e as variáveis também float, valor 1 a valor 5. Aí aqui eu faço a conversão. Txt valor 1, vou pegar o texto que está lá e vou converter para float. O mesmo eu faço para as outras caixas de texto e vou jogando dentro das variáveis valor 2, valor 3, valor 4 e valor 5. Depois a soma vai ser valor 1 mais valor 2 mais valor 3 mais valor 4 e mais valor 5. Agora então só falta eu jogar essa soma para dentro da txt valor 6. Só que aí soma é um número, eu vou ter que converter novamente para string, ou seja, vou ter que converter esse número para texto, para que eu possa jogar esse texto dentro da caixa de texto valor 6. Então eu vou criar aqui uma variável chamada texto do tipo string, e aqui eu vou dizer que o texto é igual a float.toString entre parênteses soma. Então eu estou pegando esse valor soma, que é um número, e convertendo para string. Agora eu vou jogar esse texto para dentro da caixa de texto txt valor 6. Então eu vou dizer que txt valor 6.set text entre parênteses texto. Então aí, para pegar o texto que está na caixa de texto, eu uso getText, e para colocar um texto dentro da caixa de texto eu vou usar setText.
Então agora eu vou executar para ver se está funcionando. Vou colocar aqui os números 1, 2, 3, 4, 5 e vou clicar em somar. Então está aqui efetuando a soma corretamente. Agora eu preciso chamar o meu formulário na minha classe principal, para que quando o programa seja iniciado, seja aberto o formulário FRM Soma. Então aqui na classe principal, no método main, eu coloquei aqui o seguinte código: FRM Soma mostrar igual a new FRM Soma, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então aqui eu estou criando um objeto chamado mostrar, que ele é do tipo FRM Soma. Em seguida o objeto mostrar ponto set visible igual a true. Então aqui eu estou dizendo que a visibilidade desse objeto aqui vai ser igual a verdadeira. Então aqui eu estou dizendo que o meu formulário vai estar visível quando o arquivo do programa for aberto. Agora eu vou criar o arquivo executável do programa. Aqui no título do projeto, eu vou clicar com o botão direito e depois em construir. Se aparecer alguma janela aqui, é só clicar em limpar e construir. E aqui embaixo aparece o endereço em que foi gerado o arquivo executável do meu programa. Se eu for lá nesse endereço, no Windows Explorer, vai estar o arquivo do meu programa, que é um arquivo .jar. Esse arquivo .jar, ele é um arquivo executável. Se eu der um duplo clique nele, o programa já é executado. Eu posso aqui informar os números, clicar em somar e ele efetua aí a soma dos números. Então está aí terminado o nosso programa, que calcula a soma de 5 números. Aqui no NetBeans nós podemos ter vários projetos, e quando eu clico aqui nesta seta verde, ele vai executar o projeto principal. Para definir um projeto como principal, nós clicamos no título do projeto com o botão direito do mouse e em seguida clicamos em definir como projeto principal. Desta forma, o título do projeto fica em negrito, e agora quando eu clicar nesta seta verde, ele vai executar este projeto que eu acabei de definir como principal. Agora nós vamos ver como identar um código. Identar o código é dar um espaçamento aqui na esquerda para deixar claro que aquela parte do código está dentro de uma outra parte do código. Por exemplo, vejamos aqui este trecho de código. Nós temos aqui 4 linhas, todas elas estão alinhadas à esquerda. Fica difícil visualizar se essa linha aqui faz parte desta classe ou se essa linha faz parte deste método. Aqui no NetBeans, se apertarmos as teclas Alt, Shift, F, será feita a indentação automática do código. Então eu vou apertar aqui essas teclas para que vejamos o resultado. Então agora ficou bem mais claro que a região mais externa, ou seja, a região que contém as outras partes, é a classe principal. Depois nós temos dentro da classe principal o método main. E dentro desse método main
temos aqui duas linhas de código. Agora vamos aprender a tratar erros. Vamos executar aqui o programa e vamos apertar esse botão aqui sem preencher nenhum dos campos de números e vamos ver o que acontece. Então, ocorreu um erro aqui no programa, foi gerada aqui uma exception. Exception é uma exceção que ocorre no programa. É um erro que ocorre quando o programa não consegue executar algo que lhe foi solicitado. Então, eu solicitei a ele que calculasse a soma de 5 números, porém, eu não lhe dei esses 5 números. Então, ele foi incapaz de executar o que eu lhe pedi. Então, eu vou fechar aqui o formulário, vou clicar aqui em FRM Soma, vou clicar aqui em Projeto, e vou dar aqui um duplo clique sobre o botão somar. Então, agora eu estou aqui no evento Action Performed do btn somar. Então, neste evento aqui, eu crio as variáveis e em seguida eu atribuo valores a essas variáveis. Os valores vêm dos campos de texto. Só que como os campos estavam vazios, ele não conseguiu atribuir os valores aqui às variáveis. E depois não conseguiu somar os valores das variáveis, porque as variáveis não tinham valores. E depois também não conseguiu fazer a conversão do valor de soma, porque a variável soma não tinha nenhum valor. Então, neste trecho aqui é que ocorreu o erro. Para prevenir a ocorrência de erros, nós podemos utilizar a estrutura try-catch. Nós começamos aqui com try, abre chave, e fechamos a chave onde termina aquele código que pode ocorrer um erro. Em seguida, nós colocamos o catch, abre parêntese, fecha parêntese, e também abre chave e fecha chave. Aqui dentro do catch, ele pede a exceção que eu quero recolher, ou seja, o erro que eu quero recolher. Eu vou só citar aqui a classe de erros, que é a classe exception. E vou criar aqui o objeto e, que vai servir para eu recolher este erro. Então esse objeto e aqui faz parte agora desta classe exception. Eu posso pegar então todos os métodos que fazem parte desta classe exception. Então se eu colocar aqui o e, eu vou ter aqui todos os métodos que fazem parte desta classe exception. Então, eu vou pegar o método getMessage. Esse método getMessage vai retornar para mim a mensagem do erro. Então, vai retornar qual é o erro que aconteceu quando ele tentou executar aquele código. Eu vou então jogar esse texto referente a este erro dentro de uma caixa de mensagem. Então, eu vou usar o JOptionPane .show message dialog. Então, aqui esse primeiro parâmetro eu vou deixar como nulo. E o segundo parâmetro aqui, que é o texto que vai estar dentro da caixa de texto, vou exibir a seguinte mensagem: não foi possível efetuar o cálculo. E aí eu vou concatenar essa mensagem com aquela mensagem que vem do próprio erro. Então agora vamos executar novamente para ver o que acontece. Vou clicar no botão somar e agora ele me mostra aqui uma caixa de mensagem. Não foi possível efetuar o cálculo. Erro empty string. Então esse empty string aqui
foi aquilo que retornou do método getMessage daquele objeto e. Ele quer dizer aqui que temos uma string vazia, ou seja, um texto vazio. Posso clicar aqui no botão OK. E aí então não vai encerrar o programa, não vai dar uma mensagem estranha para o usuário. O usuário poderá clicar em OK e tentar efetuar o cálculo novamente.